Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Patrick Vieira, professor de matemática aqui do pré-concurso Roberto Quintino. E hoje nós vamos dar sequência aí em progressão geométrica, beleza? As últimas aulas foi de progressão aritmética, agora nós vamos tratar de progressão geométrica. Então, bora lá para nossa aula. Pessoal, progressão geométrica, também aí chamada popularmente por PG, certo? O que vai ser uma progressão geométrica, pessoal? Progressão geométrica nada mais é do que uma sequência de termos, onde a partir do meu primeiro termo, eu vou obtendo os próximos termos da minha sequência. E como que eu vou obter esses próximos termos? Fazendo a multiplicação por uma constante. Aqui, essa constante vai ser chamada aí de razão, tranquilo? Então vamos lá, vamos dar um exemplinho aqui para a gente verificar. Imagine que eu tenho aqui a seguinte progressão geométrica. Vou pegar a progressão geométrica aqui, olha. 2, 4, 8, 16 e 32, beleza? Pessoal, percebam o seguinte, de 2 até chegar em 4, eu multipliquei por 2. De 4 para 8, também multipliquei por 2. De 8 para 16, multipliquei por 2. E de 16 para 32 eu multipliquei por 2, tranquilo? Então é isso daí. Eu tenho um primeiro número, que é o 2, e eu tenho uma razão. Quando eu multiplico o meu primeiro termo por essa razão, eu obtenho um segundo termo. E aí eu pego o segundo termo, multiplico por essa razão e descubro o terceiro, e assim sucessivamente. Tranquilo? E aí nós vamos ter as mesmas, quase as mesmas notações da PA, pessoal. Bom, A1 é o primeiro termo, tranquilo? A n é o enésimo termo, que é o nosso último termo. N é a quantidade de termos. E aqui a nossa razão ela vai ser chamada de Q, certo? Lá na progressão aritmética, a razão era o R. Aqui a razão vai ser chamada de Q. Tranquilo? Então é isso daí. Progressão geométrica é isso, viu, pessoal? E aí nós vamos verificar algumas propriedades. Olha o que está falando a primeira propriedade aqui, olha. Se eu pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, é a mesma coisa que eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro. Ou seja, pega um termo, divido pelo anterior, pega outro termo e divido pelo anterior, tem que dar a mesma coisa. E adivinha quem vai ser essa coisa que vai dar? Olha, vamos ver. Temos aqui o nosso A1, A2, A3, A4, A5. Tranquilo? Pessoal, vou pegar o meu A3 e dividir pelo A2. A3 é 8, dividido pelo A2, que é 4, né? Isso aqui vai dar 2. Agora, pega o A2 e divide pelo A1. O A2 é 4 e o A1 é 2. 4 dividido por 2 deu 2 também, tranquilo? E 2 é justamente quem? A nossa razão, tranquilo? Ou seja, sempre que eu pegar um termo e dividir pelo anterior, eu vou encontrar a minha razão. É o nosso Q, tranquilo? Então vamos lá. Aqui, certo, nós temos o que eu já falei com vocês. Nós temos o primeiro termo. Se eu quero o segundo termo, eu pego, beleza? O primeiro e multiplico por Q, certo? E assim sucessivamente. Dessa maneira, nós temos aí a fórmula do termo geral, que é o que vai importar aqui pra gente. Que é o quê? O meu termo geral, vou até anotar ela aqui, olha. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, tranquilo? Qualquer termo da minha progressão que eu queira descobrir, eu posso utilizar essa fórmula e eu vou descobrir. Por exemplo, pego o quinto termo nosso aqui, que é o 32. Substitui na fórmula, eu quero o meu A5, então o N é igual a 5, tranquilo? Gente, A1, o primeiro termo eu sei que é 2, a razão é 2 elevado a N menos 1, 5 menos 1. Então, o quinto termo vai ser 2 vezes 2 elevado a 5 menos 1, 4. Primeiro eu resolvo a potenciação. Então, o quinto termo vai ser igual a 2 vezes 2 elevado a 4 dá 16. E 2 vezes 16, 32. Descobrimos aí o quinto termo, que é justamente o 32. Então, com essa fórmula do termo geral, eu consigo determinar o termo que eu quiser em qualquer posição. Tranquilo? Então, é para isso que ela serve. Agora, nós temos o seguinte. Próxima propriedade, então, pessoal, soma dos n primeiros termos. Assim como na progressão aritmética, na progressão geométrica nós também
temos a soma dos termos aí, certo? Então, termo geral tranquilo, certo? Eu vou utilizar o termo geral para determinar o termo em qualquer posição que eu queira, tranquilo? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui para não ficar muito bagunçado. E agora nós vamos falar aí da soma, né? Pessoal, aqui na progressão geométrica, nós vamos ter dois casos, certo? Primeiro caso é quando a minha progressão geométrica ela é finita, ou seja, ela tem o primeiro termo e o último termo, tranquilo? Ela é finita, ela começa e acaba. Quando ela é finita, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, tranquilo? Então, por exemplo, vou pegar aqui a soma dos 5 primeiros termos dessa minha progressão aqui, ok? Então vamos lá. Eu quero S5, que é a soma dos 5 primeiros termos. Isso daqui vai ser o meu A1. O meu A1 eu vi que é 2, né? O primeiro termo aqui é 2. E multiplica 1 menos Q elevado a N. Pessoal, a razão é 2 elevado a N, que é 5, ok? Dividido aí por 1 menos a razão, que é 1, menos a razão nossa aqui, que é 2, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, olha. A soma dos 5 primeiros termos aqui vai ser 2, que multiplica 1 menos 2 elevado a 5, pessoal. 2 elevado a 5 dá 32, certo? Dividido aí por 1 menos 2 dá menos 1. Então, nós temos aqui o seguinte, continuando aí. K2 vezes 1 menos 32 vai dar menos 31. Menos 31. Dividido por menos 1. 2 vezes menos 31 dá menos 62. E menos 62 dividido por menos 1, resultado é 62 positivo, beleza? Menos dividido por menos, mais. Então, aqui está indicando que a soma dos 5 primeiros termos é igual a 62. Vamos verificar aqui se realmente é. Vamos somando de cabeça aqui, olha. Somando de cabeça aqui, nós temos 2 com mais 4 dá 6. 6 com mais 8 vai dar 14. 14 com mais 16 dá 30. E 30 com mais 32, 62. Que deu aqui exatamente a soma dos 5 primeiros termos. Então, se eu quero somar todos os termos da minha progressão, é só utilizar essa forma quando a minha PA ela for PA não, quando a minha PG ela é finita, beleza? Quando nós temos uma progressão infinita, beleza? E o segundo caso aí, o nosso Q, a nossa razão, vai estar entre menos 1 e 1, nós vamos utilizar essa outra fórmula aqui, tranquilo? É só pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos a razão, tranquilo? Sem estresse nenhum. Então, gente, vimos aqui, beleza, algumas propriedades. Vamos aqui realizar alguns exercícios agora, então. O primeiro exercício que nós temos aqui, que é o exemplo 1, está falando o seguinte. Se numa PG crescente, o quinto termo e o sétimo são, respectivamente, 24 e 216, então o terceiro termo é. Gente, vamos lá. Eu tenho o meu A5, beleza? Eu tenho o meu A6 e eu tenho o meu A7. Tranquilo? Para eu sair do A5 e ir para o A6, eu vou multiplicar por quê? Para eu sair do A6 e chegar no A7, eu vou multiplicar por quê novamente, que é a nossa razão. Se eu quero ir do A5 para o A7, beleza? Diretamente, eu vou ter que multiplicar 2 vezes por quê? Ou seja, é pegar o A5 e multiplicar por quê elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, nós podemos escrever que o nosso A7, que é o sétimo termo, é o quinto termo vezes Q elevado ao quadrado. E agora eu chamo a atenção para uma coisa, que é o seguinte. O expoente do Q, que é a minha razão, é 2. Percebam que 7 menos 5, o resultado é 2. Então, é uma propriedadezinha também da progressão geométrica, certo? Por exemplo, para eu determinar quem é o expoente da minha razão, o que eu vou fazer? Subtrair, certo? Os índices aí dos meus termos. Então, por exemplo, se eu tenho o A2 tem que ser igual ao A2 não, vou pegar o A10 aqui,
tem que ser igual ao A2 vezes Q elevado a quanto? Para eu descobrir isso, é só fazer a subtração. 10 menos 2 dá 8. Então, Q elevado a 8. Tranquilo? Então, é uma propriedadezinha aí também da nossa progressão geométrica. Então, vamos lá. Olha, quem é o meu A7? O A7 é 216. 216. Quem é o A5? O A5 é 24. Isso daqui vezes Q elevado ao quadrado. Tranquilo? Seguindo aqui, o 24 que está multiplicando, ele vai descer, dividindo. Então, nós teremos 216 dividido por 24, que é igual a Q ao quadrado. 216 dividido por 24, pessoal, isso daqui vai dar 9, certo? 9 é igual a Q ao quadrado. Bom, se 9 é igual a Q ao quadrado, se eu quero determinar quem é o meu Q, como tem um expoente 2 aqui, é só tirar a raiz. Então, Q é igual a raiz quadrada de 9, tranquilo? Sempre que eu passo uma operação para o outro lado, pessoal, ela vai como operação inversa, certo? Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Se está somando, passa subtraindo. Se eu tenho potência, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, se tem um expoente 2, eu tiro a raiz quadrada do outro lado, tranquilo? Então, o Q vai ser igual a 3. Essa é a nossa razão, tranquilo? Então, eu quero determinar aí quem vai ser o meu terceiro termo, beleza? Então, vamos lá. Agora, basta substituir aí na fórmula, certo? Para determinar quem é o terceiro termo. Então, bora lá. Então, pessoal, descobrimos a razão aí. Vamos lá determinar quem é o terceiro termo. Eu sei, certo? Utilizando essa propriedade que nós vimos aí, e eu posso escrever o seguinte. Deixa eu apagar aqui para liberar um espaço. Olha, dá uma olhada se vocês concordam comigo. O Q é 3. O A5 eu posso escrever como A3 vezes Q elevado a 2. Tá certinho? Vamos ver. 5 menos 3 deu o expoente do Q aqui. Tá certinho, beleza? Quem é o A5? O A5 é o quinto termo, a gente sabe que é o 24. 24 tem que ser igual a 3, é o que eu quero descobrir, vezes aí a razão elevada ao quadrado. E a razão é 3, então é 3 ao quadrado, beleza? Olha, 24, então, vai ser o meu A3 vezes 3 ao quadrado, que é 9. O 9 está multiplicando, vai descer dividindo. Então, o A3 é 24 dividido por 9, beleza? Ah, professor, não tem a resposta. Bom, nós temos que simplificar a fração, né? Dá para simplificar aqui por 3 em cima e embaixo. 24 dividido por 3 dá 8 e 9 dividido por 3 dá 3. Então, resposta correta, letra C, 8 terços. Bacana? Seguindo aqui, pessoal, nós temos o exemplo 2, que diz o seguinte. Várias tábuas iguais estão em uma madeira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Então, na primeira pilha tem uma tábua, né? Na segunda pilha tem 2 tábuas, depois 4, depois 8 e assim por diante. Então, nós queremos determinar quantas que terão aí na 12ª pilha, beleza? Pessoal, nós temos aqui uma progressão geométrica e a razão é 2, né? Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, o meu Q é igual a 2. Eu quero determinar quantas pilhas terão aí, né? Quantas tábuas terão na 12ª pilha. Então, a quantidade de termos que eu vou ter que analisar aqui é 12. O A1 eu tenho. O A1 é 1, beleza? Agora é só substituir na fórmula. Qual é a fórmulazinha do termo geral? A n é igual a A1, que multiplica Q elevado a n menos 1. Eu quero o 12º termo. O meu primeiro termo eu sei que é 1. Vezes 2 elevado, né? A razão é 2, elevado a n, que é 12 menos 1. Então, o meu A12 tem que ser igual a 1 vezes 2 elevado a 11. Tranquilo? 12 menos 1, 11. Pessoal,
Isso aqui é 1 vezes 12 elevado a 11, pessoal, isso daqui vai dar 2048. E 1 vezes 2048 é o próprio 2048. Então, a alternativa correta, letra C. Na 12ª pilha, nós teremos aí 2048 tábuas empilhadas. Bacana? Vamos aí para a nossa próxima questão, então, envolvendo progressão geométrica, que diz o seguinte. Em uma progressão geométrica, o primeiro termo é 1, a razão é 1/2, a soma dos 7 primeiros termos dessa PG é... Então, vamos lá. Eu quero determinar a soma dos 7 primeiros termos. Qual é a fórmula da soma? É a 1 que multiplica 1 menos q elevado a n dividido por 1 menos q. Beleza? Então, vamos lá identificar. Eu tenho o meu A1, que é 1, né? O primeiro termo é 1. Eu tenho a minha razão, que é igual a 1/2, 1 sobre 2. Beleza? E eu quero a soma dos 7 primeiros termos. Então, n tem que ser igual a 7. Tranquilo? Percebam que eu tenho todos os dados que eu preciso para substituir na fórmula e descobrir a soma dos 7 primeiros termos. Então, a soma dos 7 primeiros termos vai ser o meu A1, que é 1, vezes 1 menos q elevado a n. Pessoal, a razão é 1/2 elevado a n, e n é 7. Tranquilo? Isso daqui, olha, dividido por 1 menos 1/2. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a soma dos 7 primeiros termos aí vai ser 1 vezes... Pessoal, 1 vezes qualquer coisa vai dar 1. Então, nem preciso colocar esse 1 aqui, beleza? Então, vai ficar 1 menos, né? 1/2 elevado a 7. Vamos fazer no cantinho aqui, ó. 1/2 elevado a 7. Vamos relembrar que esse expoente ele vai cair no 1 e ele vai cair no 2 também. 1 elevado a 7 dá 1 e 2 elevado a 7 é só pensar. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, né, para inteirar o 7 aí, 128. Então, é 1 sobre 128. Tranquilo? Então, vai ficar aqui, deixa eu reescrever aqui. A soma dos 7 primeiros termos é 1 menos 1 sobre 128, dividido aí por 1 menos 1/2. Pessoal, 1 menos 1/2. Para eu efetuar, certo? Para eu efetuar a subtração aí de frações com denominadores diferentes, eu preciso deixar com o mesmo denominador. Ou seja, esse 1 aqui, eu tenho que escrever com o denominador 2. E eu sei que 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou escrever 1. Em vez de escrever 1, eu vou escrever 2 sobre 2, que é exatamente a mesma coisa. Para que eu vou fazer isso? Porque agora, quando eu escrevo 2 sobre 2, eu tenho o mesmo denominador. E aí eu consigo fazer facilmente essa operação. Que é o quê? 2 conserva a base, né? Que é 2, e 2 menos 1, o resultado vai ser 1. Tranquilo? Agora, galera, então aqui embaixo, resultado 1 sobre 2. Calma que não acabou. Vamos apagar aqui. Agora eu tenho que fazer 1 menos 1 sobre 128. Vamos lá. 1 menos 1 sobre 128. Da mesma maneira, eu vou dar um jeito de escrever 1 com o denominador 128. Como que eu vou fazer isso? Pessoal, 1 é a mesma coisa que 128 dividido por 128. Tranquilo? Então, em vez de eu escrever 1, eu vou colocar 128 dividido por 128 menos 1 sobre 128. Essas duas coisas aqui são iguais, beleza? Então, resolver 1 menos 1 sobre 128 é a mesma coisa que resolver 128 sobre 128 menos 1 sobre 128. Só que a vantagem é que agora os denominadores eles são iguais. Conservo o denominador, que é 128. 128 menos 1, 127, beleza? Então, olha, no lugar desse meu numerador aqui, eu vou colocar o resultado, que é 127 sobre 128. Tranquilo? Agora, pessoal, nós temos aqui
a divisão entre duas frações. Como que eu resolvo a divisão entre frações? Escrevo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 1 sobre 2? É 2 sobre 1. Agora, o que nós podemos fazer? Simplificar o 128 com o 2. Vai ficar 64, beleza? Então, resposta, né? Aqui vai ficar 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. 128 por 2, 64. 127 vezes 1, 127. 64 vezes 1 aqui, 64. Então, a alternativa correta, 127 sobre 64. Então, pessoal, para resolver essa questãozinha aí, tem que estar bem afiado aí nas operações básicas, beleza? Operações aí envolvendo frações. Tranquilo? Então, vamos aqui para mais uma questão que diz o seguinte. A soma dos termos da sequência 3, 3 meios, 3 quartos é... Vamos lá. Eu quero a soma dos termos da sequência, né? Então, vamos lá. Percebam aqui, pessoal, que essa sequência, ela tem um começo e ela não tem fim. Essa reticência aqui, certo? Ela indica que essa sequência aí, ela não vai ter fim. Então, nós estamos falando de uma sequência infinita. Então, eu vou aí 3, 3 sobre 2, 3 sobre 4, depois 3 sobre 8, 3 sobre 16 e vou infinitamente aí, beleza? E aí nós vamos lembrar, né, que a formulazinha para eu calcular a soma de uma progressão quando eu estou falando de uma sequência que é infinita, é essa daqui. Sn é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Vamos anotar ela aqui. Sn é igual a A1 dividido por 1 menos o Q. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. O A1 eu tenho, certo? E eu quero determinar aí a minha razão. Como que eu determino a razão? Para determinar a razão, eu pego um termo e divido pelo seu antecedente. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 sobre 2, e o termo que antecede é o 3, então é 3 sobre 2 dividido por 3. Depois que eu efetuar essa divisão, eu vou conseguir determinar a minha razão Q. Então, vamos lá. Temos aqui uma divisão entre duas frações. Como é que eu faço? Escrevo a primeira fração, que é 3 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda fração. Professor, mas eu só tenho 3. Quando eu tenho apenas um número, vocês vão lembrar que o denominador é 1. Quem é o inverso de 3 sobre 1? É 1 sobre 3. Cancelo o 3 aqui com o 3 aqui, o que sobra pra gente é 1 sobre 2, beleza? Então, a nossa razão Q é 1 sobre 2. Então, vamos lá substituir? Olha, a soma vai ser igual a A1, que é 3, dividido por 1 menos a razão nossa aí, 1 sobre 2. Temos que fazer 1 menos 1 sobre 2. Pessoal, lembra, o 1 eu posso escrever como 2 sobre 2. Macetinho, certo? Para que os nossos denominadores se tornem iguais. Então, eu conservo o denominador, que é 2. 2 menos 1 dá 1. Então, no lugar disso daqui, é 1 sobre 2, beleza? Então, vamos lá. Divisão de fração, eu conservo a primeira fração. O 3, nós vimos, né? É a mesma coisa que 3 sobre 1. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 1 sobre 2? É 2 sobre 1. 3 vezes 2 dá 6, 1 vezes 1 dá 1. E 6 dividido por 1 é a mesma coisa que 6. Então, a soma aí, né, dessa PG infinita vai ser 6. Tranquilo? Então, vamos aqui para mais uma questãozinha. Exemplo 5, que diz o seguinte. Uma bola de borracha, perdão, uma bola de borracha cai de uma altura de 30 metros. Após o choque no solo, com o solo, a bola sobe uma altura igual ao meio da altura anterior. Se deixarmos a bola subir e descer sem interrupções, qual será o deslocamento realizado pela bolinha? Então vamos dar uma pensada. Essa questãozinha aqui é bacana, viu, pessoal? Olha, nós temos uma bola de borracha e ela vai cair dessa altura aí de 30 metros, beleza? Então, ela vai cair aí de uma altura de 30 metros, ok? E aí fala o seguinte, após o choque, a bola sobe a uma altura de 1/2 da altura anterior. Significa o quê? Ela vai subir
metade. Então, ela vai subir 15. Então, ela desceu, vamos puxar aqui, ó, ela desceu, ficou, subiu 15 metros. Se ela subiu 15 metros, ela vai ter que descer os 15 metros aí também, beleza? E aí, ela vai subir só que metade da altura. Então, ela vai subir 7,5 metros, que é a metade, beleza? E aí, ela vai ter que descer os 7,5 metros. A partir daí, ela vai o quê? Subir metade. Metade de 7,5, pessoal, é 3,75 metros que ela vai subir. E ela vai ter que descer aí os 3,75 metros. Isso aí vai continuar, tranquilo? Nós queremos saber qual vai ser o deslocamento realizado aí pela bolinha, certo? Qual vai ser esse deslocamento? Bom, para determinar esse deslocamento, nós vamos pensar no seguinte: temos que somar o 30 com o 15, com 30 mais 15, mais 7,5 e assim por diante, beleza? Para isso, nós vamos pensar no seguinte: o primeiro valor que eu tenho é 30, certo? Depois, juntando os dois aqui, 15 com mais 15, eu também vou ter 30. 7,5 com 7,5 dá 15. 3,75 com mais 3,75 vai dar 7,5. Percebam o seguinte: a partir daqui, eu vou ter uma progressão, certo? Geométrica de razão meio. Por que razão meio? Porque está caindo pela metade a quantidade que ela anda a cada intervalo de tempo, beleza? Então, a partir daqui, eu tenho uma progressão geométrica, certo? E para eu determinar quanto que essa bolinha vai andar, eu vou ter que fazer a soma de todos esses termos, tranquilo? E depois eu tenho que somar com 30, que é a altura com que a bolinha foi largada inicialmente, beleza? Para eu determinar quanto que a bolinha vai andar aqui, nessa progressão geométrica, eu vou utilizar a soma dos termos de uma progressão geométrica. Pessoal, percebam agora o seguinte: essa progressão aqui vai ser uma progressão infinita, beleza? A bolinha vai quicando, 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 beleza? E ela sempre pode subir metade, beleza? Da altura anterior, certo? Por mais pequena que seja a altura, ela sempre pode ficar e subir a metade da altura, beleza? Então, a gente está falando de uma progressão geométrica infinita. Como que eu vou calcular, né, a soma dos termos dessa progressão geométrica infinita? Vamos lá. A fórmula é o quê? É o A1 dividido por 1 menos o Q, certo? Então, vamos lá. O primeiro termo nós temos, o primeiro termo aí é o 30, beleza? E a razão nós já vimos aí que é meio, certo? Então, vamos lá. A soma dos n primeiros termos vai ser o meu A1. A1 é 30, dividido por 1 menos 1 sobre 2, que é a minha razão, beleza? 1 menos Q. Tranquilo até aí? Ou seja, vamos lá. Eu tenho que fazer essa subtração. 1 menos 1 sobre 2, eu vou escrever o 1 como 2 sobre 2. Nós já falamos sobre isso nas questões anteriores. Menos 1 sobre 2, conservo o denominador, 2 menos 1 dá 1. Então, o resultado aqui é 1 sobre 2. Divisão de fração, conserva a primeira, que é 30, multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Tranquilo? O inverso aí de... E aí, pessoal, nós temos o seguinte: 30 vezes 2, 30 vezes 2 vai dar 60, certo? 60 dividido por 1 é o próprio 60. Tranquilo? Então, a soma dos n termos aí dessa progressão geométrica infinita vai ser 60. Então, essa soma toda aqui dá 60. Então, essa bolinha quicando aí, subindo e descendo, ela vai andar 30 ou 60 metros, beleza? 60 metros aqui com mais 30, que é a altura inicial que ela é largada, vai dar 90, beleza? Então, ela vai deslocar aí 90 metros no total. Não tem alternativa aqui, porque eu marquei as alternativas de maneira errada aqui, viu? Teria que ter um 90 que eu esqueci de colocar, mas a forma de resolver essa questão é dessa maneira, tranquilo?
Então, 90 metros aí é o deslocamento total da bolinha. Bora para mais uma questão aqui. E a próxima questão que eu separei para vocês, pessoal, é essa daqui que diz o seguinte: sabendo que o sétimo termo de uma progressão geométrica é 2187, então o nosso A7 é igual a 2187, e que o primeiro termo é 3, A1 é igual a 3, marque a alternativa correta que corresponde ao quinto termo. Então vamos lá. É fundamental que a gente descubra a razão, tranquilo? Então, vamos dar uma pensada aqui no seguinte. Eu sei que o A7, pessoal, beleza? O A7, ele pode ser escrito como A1 vezes Q elevado a 6, tranquilo? Por quê? Como nós vimos lá no início, 7 menos 1 deu o expoente do Q aqui, que é 6. Bacana. Eu tenho o meu A7 e eu tenho o meu A1, e eu vou conseguir descobrir a razão. Depois que eu descobrir a razão, fica fácil determinar aí quem vai ser o meu quinto termo. Então vamos lá. Pessoal, o A7 eu sei que é 2187, é igual ao A1, que é 3, beleza? Vezes aí Q elevado a 6. O 3 está multiplicando, vai descer dividindo. Então, Q elevado a 6 é igual a 2187 dividido por 3, beleza? Então, vamos aqui no cantinho fazer essa continha. 2187 dividido aí por 3. Juntei os dois aqui, vai dar 7. 7 vezes 3, 21, certo? Desce o 8. Vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2. E aí desce o 7. E vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Resto 0. Então, Q elevado a 6 tem que ser igual a 729. Bacana? Pessoal, se nós temos um expoente 6, certo? Do outro lado, eu vou tirar a raiz o quê? A raiz sexta de 729, beleza? Então, olha, tem expoente 6 de um lado, quando eu passo para o outro lado, vai sempre com a operação inversa. E a operação inversa da potenciação é radiciação. Então, raiz 729, beleza? Bom, para eu determinar essa raiz, professor, eu não tenho calculadora na hora da prova. O que eu vou fazer para determinar essa raiz? Vamos fatorar esse número. 729, fatorando ele, dá para dividir por 3, beleza? 729 dividido por 3 vai dar 243. 243. Dá para dividir por 3 novamente, beleza? E 243, né? Vamos pegar 243 e dividir por 3 aí, resultado vai dar 81, certo? 81. Dá para dividir por 3 de novo? Dá. 81 dividido por 3 dá 27. Dá por 3 novamente, que vai dar 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Então, olha, 729 nós podemos escrever como 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Então, no lugar aí de 729, vou continuar aqui nesse cantinho, Q, né? Q vai ser igual a raiz sexta de 729, eu vou colocar 3 elevado a 6, beleza? Pessoal, 3 elevado a 6, beleza? E a raiz sexta de 3 elevado a 6 eu posso cancelar, certo? Vamos pensar no seguinte, quanto que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Cancela, a mesma coisa. 3 elevado a 6, 729, e a raiz sexta de 729 vai ser o próprio 3. Então, a nossa razão aqui é 3. Determinamos a razão. Agora que eu determinei a razão, eu vou lá tentar determinar o meu quinto termo. Então, gente, seguinte, vou apagar aqui. E eu sei que eu posso escrever que o meu A5 é igual a 1 vezes Q elevado a 4. Tranquilo? Olha lá, 5 menos 1 vai dar 4. Então, quem vai ser o meu A5? A5 é o A1, beleza? O A1, eu tenho o meu A1,
Deixa eu ver, tenho. O meu primeiro termo é 3. A1 é 3 vezes Q elevado a 4. E o Q a gente descobriu que é 3. 3 elevado a 4. Então, vamos lá. O meu A5 vai ser igual a 3 vezes 3 elevado a 4. Pessoal, vamos dar uma pensada. Já tá prontinho aqui, olha. Vamos pegar aqui, olha, o 3. Olha, 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4, 81. Então, é 3 vezes 81. Então, o meu A5 ele vai ser igual a 3 vezes 81, que dá 243. Então, esse é o meu quinto termo, a alternativa correta, letra D de dado. Bacana? Pessoal, então nós vamos finalizando aqui, certo? Com a nossa aulinha aí a respeito de progressão aritmética. Muito obrigado aí pela atenção e pela paciência de vocês. Espero que vocês estejam aprendendo e gostando. Forte abraço e até a próxima. Muito obrigado.